E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Dalila Menezes, sou acadêmica de fisioterapia, me formo agora em dezembro, graças a Deus. E se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo nesse canal. Aproveita para se inscrever, ative o sininho para receber os novos vídeos e dê o seu like. Bom, gente, faz algum tempo que eu não gravo aqui, sempre falo que eu não gravo, mas é porque realmente o final do ano foi esse ano inteiro. Foi um ano assim bem corrido, onde eu tive que focar bastante na fisioterapia. Eu já havia falado que eu iria focar bastante na faculdade, e esse ano foi realmente super corrido. Também teve o fato que eu não estava conseguindo mesmo me concentrar para gravar os vídeos por conta dos problemas, né, que estavam acontecendo na saúde do meu pai. Eu ainda vou postar um vídeo onde eu falo a respeito do meu pai. Já gravei o vídeo, só vou colocar aqui no canal. E é isso. Bom, eu peço que vocês não esqueçam de dar o seu like e de comentar, porque o YouTube, ele só entrega os vídeos para quem realmente está fazendo isso. É o algoritmo do YouTube, então peço que vocês também comentem, tá bom? Vocês precisando tirar as dúvidas de vocês, eu estou aqui à disposição. Gente, tem muitas pessoas que ficam mandando perguntas sobre a carteirinha de identificação da fibromialgia, sobre alguns conteúdos que eu já tenho postado aqui no canal. Se vocês entrarem mesmo no canal, vocês vão ver que tem vários vídeos onde eu falo como conseguir a carteirinha de identificação, tá? Eu explico tudo e eu vou deixar o link desse vídeo depois aqui na descrição, tá? Para vocês entrarem, para saber como faz para conseguir a carteirinha de fibromialgico. Bom, eu decidi gravar esse vídeo para falar sobre como eu descobri que eu tinha fibromialgia, porque ainda há muitas pessoas que têm dúvidas, né? Mas será que realmente eu tô com fibromialgia? Então, como que você fez para você descobrir que realmente era fibromialgia? Para quem já me acompanha há algum tempo, sabe que eu descobri na faculdade. Mas como que eu cheguei a essa conclusão de que realmente eu podia estar com fibromialgia? Tudo isso começou com os sintomas que eu já vinha apresentando, tá? Eu fui uma criança que sempre sentiu dor na coluna, no corpo todo. E na chegada da adolescência se intensificou muito. Mas eu lembro de um período meu na infância, quando eu tinha uns 6 anos, que eu fiquei uma semana sem conseguir andar. Eu não tinha forças, né, nas minhas pernas para andar e eu engatinhava. E foi nesse período. E minha mãe ficava me levando no médico, me levava em todos os especialistas possíveis. Ela gastou um bom dinheiro para ver se eu tinha algum problema de saúde. E os médicos só falavam que, na verdade, era por conta da fase do crescimento. Que realmente, quando tá nessa transição, né, de criança, já vai para entrar na adolescência, é comum ter essas dores no corpo. Enfim, eu cresci e continuei com dor, né? E principalmente as dores se intensificaram quando eu tive a minha menstruação, né? E eu sentia muita cólica, muita dor. Então eu sempre vivia em médico para saber se tinha alguma coisa de errada comigo. E aí eu me casei muito cedo. E quando eu me casei, eu comecei a sentir muita dor também, principalmente nas pernas. Sentia dor às vezes no corpo todo, mas eu não entendia. Achava que era porque eu tinha feito uma geral na casa, sabe? Tinha limpado e tinha exagerado um pouco e que aquilo ia passar. Mas com o tempo eu fui percebendo que o meu pé, ele inchava. Ele ficava muito inchado e eu sentia muita dor. E aí eu me separei, já estava com depressão, na verdade, tanto na minha adolescência quanto nesse período de casamento, que eu fiquei 7 anos casada, eu já estava com depressão, eu não tinha o diagnóstico ainda, né, porque eu não conseguia passar pelo médico, naquele tempo eu estava morando lá no Distrito Federal,
Lá é bem complicado, para quem me acompanha do Distrito Federal sabe que quem não tem plano de saúde lá sofre. E algumas pessoas me relataram que mesmo com plano de saúde já é difícil de ter um atendimento. Então, naquele período, de 2005 até 2011, eu fiquei com síndrome do pânico, já foram acarretando outros problemas de saúde, além da fibromialgia, mas ainda não tinha diagnóstico de nenhum desses, tá? Eu vim ter o diagnóstico de depressão depois que eu tentei, né, com medicação, e aí os sintomas da fibromialgia se intensificaram. Mas eu tinha o diagnóstico de fibromialgia? Não. Eu já estou supondo mesmo, por conta de todos os sintomas que eu já tinha naquele tempo, eu continuo tendo até hoje. E então, quando foi em 2014, foi quando eu entrei na faculdade de fisioterapia. Já falei aqui pra vocês, né? Eu estou me formando em fisioterapia agora. Era pra eu ter me formado em 2018, mas a faculdade perdeu meu histórico, então eu tive que começar do zero em outra faculdade. E agora, graças a Deus, estou concluindo. Ainda tive que passar por todo esse transtorno. Mas quando eu entrei nessa primeira faculdade, que eu estava fazendo físio, lá eu tive uma aula de fibromialgia. E nesse dia que eu tive essa aula, eu estava levando alguns livros para a faculdade, e eu sempre peguei ônibus. Então, assim, quando eu entrava na condução, eu já sentia dor por ficar de pé no período da manhã. Então, já tinha a questão da rigidez matinal pela manhã. Já sentia muita dor para ficar de pé, muita dor para fazer esse movimento aqui, por exemplo, de segurar, né, no ônibus e carregar livros do outro lado. Isso para mim era assim, o fim da picada. Tanto é que às vezes eu não conseguia levar meu notebook para a faculdade por conta do peso. Os notebooks daquele tempo ainda eram pesados, então não era tão leve que nem é o material feito que tem hoje. Então eu não conseguia levar. E os livros, muitas vezes eu buscava em versão PDF e deixava no celular, porque eu não conseguia mais transportar os meus livros comigo. E eu comecei a sentir muita dor, estava trabalhando já, tinha deixado alguns empregos por conta das dores que eu sentia. E assim, as pessoas não entendiam, pô, mas você é nova, como você tá sentindo tanta dor assim? E aí, nesse dia dessa aula, eu cheguei na faculdade praticamente arrastada, porque eu não tava conseguindo andar. E eu cheguei, eu lembro que eu peguei uma cadeira, coloquei na minha frente, coloquei minha perna em cima. E assim, sentei encostada do lado da parede. E aí meu professor perguntou: o que que você tem? Eu falei: ah, eu não tô legal. E aí ele começou a falar sobre a fibromialgia. Aí eu olhei pra minha colega da faculdade e falei: cara, eu tenho certeza que eu tenho isso. Eu tenho certeza. Ah, mas isso é muito sério. Eu falei: cara, eu tenho certeza. Naquele tempo, eu tava pagando o plano de saúde. Então, eu fui correr atrás disso. Só que nesse dia da aula, como a aula inteira foi sobre fibromialgia, e quando o meu professor chegou no final, eu falei: preciso conversar com você, professor José Luiz, da Uniderp lá de Campo Grande. Eu falei: eu tenho todos esses sintomas, tudo bate, e eu já comecei a chorar. Já estava totalmente desestabilizada emocionalmente. Ele falou: olha, tem uma pessoa que eu posso te indicar para você ir até a reumato e tal, e você vai precisar fazer alguns exames, né? Que ele, inclusive, já tinha falado na aula. Falei: beleza. Fui atrás, fiz todos os exames possíveis. Quem sabe, quem já passou por isso sabe que não tem um exame que mostre que a gente tem fibromialgia. E lá em 2014, ainda era dado o diagnóstico por conta dos pontos de pressão, aqueles pontos de dor que são os 18. Hoje já não se usa mais. Mas até então, naquele tempo, o meu diagnóstico foi dado por descarte de doença e também por conta desses pontos dolorosos, os tender points, que nós temos. E assim, naquele tempo, para dar o diagnóstico era descarte de doença, e se a reumato apertasse esses pontos, se a pessoa sentisse dor em mais de 11, já era sugestivo de fibromialgia. E foi justamente o que aconteceu. E aí eu lembro que ela falou pra mim: olha, eu tenho 2 remédios para passar pra você, mas como você estuda e você trabalha, você vai ficar dopada. Então você vai ter que escolher entre trabalhar e estudar, ou só trabalhar ou só estudar. Eu falei: bom, eu preciso dos 2. Então eu não vou tomar medicação. E naquele tempo eu não tomei mesmo a medicação,
não tomei nada, e ela tinha passado pra mim o Tramadol. E como eu já tinha vindo pra São Paulo um tempo, já tinha trabalhado com uma pessoa que vivia tomando Tramadol e eu via os efeitos colaterais, eu falei, Deus me livre, eu nunca vou tomar isso. Então, essa é a minha história de como eu tive o diagnóstico de fibromialgia e como eu comecei a entender os sintomas. Depois daí, eu vou fazer uma segunda parte, um outro vídeo, para comentar para vocês como que tem sido desde o meu diagnóstico até hoje. E quais foram os tratamentos que eu já fiz, o que deu certo e o que não deu, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se você se identificou, conta a sua história nos comentários, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal, isso é muito importante para a gente crescer e mostrar para as outras pessoas que elas não estão sozinhas e que a dor dela não é frescura. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para você e abraços de algodão.